Boa noite a todos, me recuperando aí das chapelices da Marina. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele, participando. E ele prometeu que onde ali estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria, e aqui ele está, representado pelos bons espíritos que estão em nossas casas já há bastante tempo, fazendo a asepsia, a limpeza do ambiente, para o nosso conforto moral e espiritual, tanto daqueles que as nossas casas são trazidos para participar do Evangelho. Boa noite, Leandro. Chegou a tempo. E assim eu convido, depois do aviso que essa sessão está sendo gravada para postagem no YouTube, eu convido o nosso amigo Rubem a fazer a prece inicial da noite. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Amém. Que assim seja. O que vocês preferem hoje, Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo? Livro dos Espíritos. Você já fez o sorteio, Roseli? Eu abri aqui nos Mundos Transitórios, é do capítulo 6. Qual que é a página? Então, a minha página, eu acho que é diferente da de vocês. A pergunta é 234. Ah, perfeito. Eu acho pela pergunta. 234. Mundos transitórios. Pergunta 234.
Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontes de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São entre os mundos São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Letra A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nestes mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Filho, papai não pode amar. Figurai-os como bando de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhe refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Pergunta 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Essa foi a pergunta 236. Não. A condição deles é meramente temporária. Letra A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Letra B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Letra C. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que a que dá o nome de belezas naturais. Letra D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Letra E. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos, que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se acham em confusão, não havia ausência de vida. Ou seja, a Terra era habitada, mas de seres incorpóreos, que não tinham um corpo físico. Explica um pouco essa parte. Deixa eu só terminar a leitura aqui, daí eu já tento fazer uma explicação. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um dos menores, perdido no seio de uma multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras. É inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que,
nesta ideia da existência dos mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Essa informação eu particularmente eu desconhecia que a Terra já havia sido povoada, né, por outros seres, né, por outros homens, mas homens mais aperfeiçoados, né, espíritos como nós que evoluíram, né, e não precisariam naquele estágio de uma forma física, né? Mas nós temos notícias de outros mundos que, né, aos nossos olhos materiais, não são povoados, né, como Júpiter, Saturno, né, que tem, ao que parece, assim, espíritos de uma elevada ordem, né, espíritos muito mais avançados do que nós, que já evoluíram e não precisam mais da forma física, né, para se aperfeiçoar. Respondi a sua pergunta? Não, eu fiquei na dúvida por que são esses mundos meio intermediários. Porque o espírito já conseguiu um grau de evolução que ele não precisa estar encarnado. Então a Terra, né, quando ela estava sendo formada, ela não poderia abrigar vida material, mas ela poderia abrigar vida espiritual. Então, ela já serviu de lugar para espíritos mais avançados do que nós, né? Porque os espíritos nos dizem que nada é vazio, né? Não é porque a gente olha e não vê nada que não tem nada lá. Muito provavelmente tem, né? Comentários? É, os mundos todos, o universo todo é fervilha de vidas, né? Incorpóreas ou corpóreas, né? De acordo com a sua natureza, né? E também a natureza desses espíritos, os seus graus de elevação, não? O que nós sabemos, por informações, né, que nos foram dadas, né, nessa nossa vida de estudo, é que onde quer que brilhem sóis, há vida. Seja ela uma forma mais fluídica ou corpórea, né? Assim como volitam aí pelo espaço, pela erraticidade, espíritos de vários graus, né, de evolução, de acordo com a natureza das suas missões, né, e do grau de evolução também do planeta a ser visitado, a ser amparado, né, pela misericórdia de Jesus. Obrigado. Ô Fred, boa noite a todos. O que eu gostaria, né, de colocar aí, né, que nós temos o plano físico, né, que aí, como você comentou, nós temos os planetas, né, planeta Terra, enfim, aí é físico. E temos o extrafísico, que aí seria o pós-morte, né, que aí nós sabemos que, então, da mesma forma, nós temos planetas mais evoluídos, planetas físicos menos evoluídos. E no pós-morte, nós vamos ter colônias, né, mais evoluídas, colônias menos evoluídas. Então, a gente sabe, se a gente acompanhar a obra lá do Nosso Lar, né, do André Luiz, e quando ele desencarnou, ele, apesar de ser um médico aqui na Terra, ele passou pelo umbral, né, que, de acordo com o padrão vibratório dele, ele teve que passar pelo umbral para se purificar, né, pelo que foi falado na obra, que ele fumava, e ele era acusado por suicida, porque quando ele fumava, ele estava abreviando a vida dele, né, o cigarro, esse vício aí, contribuiu para ele desencarnar antes, então ele teve que passar, né, pelo umbral, para assim, depois ele se dirigir lá para o Nosso Lar, que já tem um padrão vibratório mais evoluído. E quando lá ele chegou,
ele teve que aprender tudo novamente, né? Uma escola. Ele queria trabalhar, enfim. Mas ele começou limpando, né? Limpando as coisas, ajudando aqui e ali, até ele atingir um padrão de amor, né? Mais elevado. Ele se curar, né? Dos problemas que ele teve aqui na Terra, né? Se livrar de todos aqueles problemas. E nós sabemos que tem várias outras colônias, né? Então, em cima das capitais, pela obra do Chico, ele fala, por exemplo, acho que tem Redenção em cima da Bahia. Então, em cima do nosso planeta, Terra, aqui tem essas colônias, que aí, de acordo com o nosso padrão vibratório, nós seremos direcionados para lá. E, futuramente, reencarnar no plano físico. Aí, né, aí já é uma outra jornada. Então, é isso, essa é a minha visão, Fred. Obrigado. Imagina, muito bem colocado, né? Então, nós ainda precisamos do corpo físico para evoluir, né? Até que nós vamos nos livrando, né, dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais, até chegar uma hora que nós não vamos precisar reencarnar num planeta tão grosseiro como a Terra, né? É claro que a Terra é um planeta de segunda ordem, caminhando para um de terceira ordem, que é um mundo em regeneração, mas daí nós imaginarmos que só porque nós não vemos vida em outros planetas próximos, que ela não existe, é muita ousadia nossa, né? É que o homem, né, ele busca o material, né, a ciência, né, pela, pela sua natureza, ela, ela busca provas materiais, né? E agora a ciência encontra, né, através da, da física quântica, né, do estudo das partículas, que existe algo palpável no universo micro, né? Então, a ciência agora se aproxima da religião, né? Das verdades do espiritismo. Então, todos nós estamos avançando para um dia sermos desmaterializados, né? E nos outros planetas há abundância de vida, só que é uma vida que os nossos instrumentos, eles não conseguem enxergar, não conseguem ver ainda, né? Mais algum Perfeito. comentário, Leandro? Pode falar. Não, perfeito, perfeito sua colocação. Tem o que o Einstein descobriu aí, né? 11 dimensões, né? Então, nós temos seres de outras dimensões também, né? Por exemplo, a gente tem um buraco negro. Nós, quando observamos um buraco negro, nós falamos, ali tem um buraco negro. E quem está dentro desse buraco negro vai nos observar como se nós estivéssemos nesse buraco negro, né? E é possível fazer, né? Nós sabemos viagens pelo buraco de minhoca, né? Atingir outras, de acordo com a curvatura do espaço-tempo, você consegue acessar outros pontos, né? Do universo. Então, com certeza nós temos no plano físico outras moradas, né? Com vidas mais evoluídas, e no extrafísico, que a gente pode falar de outras dimensões, né? Nós somos para outras dimensões. Essa inteligência continua. E toda partícula ela tem uma antipartícula. Então tem um anti-Fred, um anti-Leandro em outro ponto do universo. Nós temos o elétron e o pósitron. Né? Então, para o universo, a gente tem que ter um somatório de forças e energia. Massa, para o Einstein, né? Massa igual a energia vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Então, a energia ela tem que se conservar. Eu acredito bastante aí que a gente vai seguir aí com esse conhecimento aí. Obrigado, Fred. Vai ter um barulho aqui. Imagina. Eu vou então ler mais
um pouquinho aqui, a gente vai entrar já em percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Isso já é uma pergunta, uma resposta que já me causa assim uma questão, é que nós, quando desencarnados, somos muito mais do que somos hoje, né? Porque como já vivemos, sei lá, quantas existências no mundo aqui na Terra, ou talvez até em outros mundos, se fomos degradados para a Terra, talvez nós tenhamos percepções, dons desenvolvidos que nos estejam adormecidos nessa vida para que possamos, né, desenvolver outras potencialidades, né? É como se nós, vamos supor, se qualquer um de nós pode ser de repente, né, um exímio musicista, só que essa percepção nessa vida ela veio fechada para que nós possamos nos aprimorar em outras esferas, né? E como a nossa destinação é a perfeição relativa, é claro, todos nós vamos ter que nos envolver em todas as áreas do conhecimento humano e extra-humano. Então, seremos médicos, seremos musicistas, engenheiros, para chegar à perfeição, nós vamos ter que entender de tudo. Então, por isso que nós teremos que ter, sei lá, centenas, talvez milhares de encarnações para obter essa perfeição relativa, né? Comentários? Fred, nós sabemos também de outras informações, né? Estudando-se também os ensinamentos hindus, né? Que os espíritos a essa biblioteca espacial. É uma biblioteca onde estão armazenados todo o conhecimento do universo, pelo menos o universo nosso conhecido. E muitos seres humanos que tiveram aí, foram avatares aqui na Terra, pessoas de inteligência superior, né? Que demonstraram aí recursos de inteligência impressionantes, né? E que propiciaram a evolução desse planeta aqui, uma aceleração, né, tecnológica. Hoje, aquilo que vocês estavam falando, os astrofísicos chamam de filtragem, né? Eles buscam exoplanetas, né, planetas que estão aí já no alvo dos nossos telescópios, né, ultra avançados, né? E o que eles buscam? Informações se há água no estado líquido nesses planetas aí, que não estão tão distantes. Pelo que um livro que o Leandro me deu que é muito interessante, ele chama Extraterrestre, ele é escrito por um físico de Harvard, um judeu americano. E eles falam que há já 4.270, uma coisa assim, planetas já encontrados nos entornos aqui do nosso quadrante, e que muitos deles já estão sendo monitorados, e é uma busca incessante de informações, que eles têm como identificar como é a atmosfera desse planeta, se ele é de uma formação gasosa ou rochosa. É interessante esse trabalho que está sendo feito aí pelos nossos cientistas.
E esses recursos aí desse arquivo acástico são disponibilizados para certos humanos, né, que vieram com uma missão pré-determinada, né, no sentido de elevar o padrão tecnológico do planeta e talvez espiritual. Obrigado. Por nada, imaginou bem. O Fred, complementando aí o que meu pai comentou, Por favor. esse conhecimento acástico, né, do espiritismo, que o Alan também absorveu, né, esse conhecimento. Ele chama de emancipação da alma, ou é o despreendimento. Então, quando, por exemplo, uma pessoa faz um despreendimento, aí ela tem acesso, né, a esse conhecimento superior. Então, a gente está tanto no plano físico quanto no espiritual, e tem relatos, né? Teve um físico aí famoso, indiano, que ele invocava a deusa Namagiri dele, e ela deu toda a matemática extremamente avançada, mesmo sem ele ter estudado em uma faculdade, que explicou buraco negro, toda essa física moderna, isso lá na Primeira Guerra Mundial, ali, né, em 1918, início do século. Então ele conseguiu fazer esse desprendimento e acessar esse conhecimento e trazer. Então aí se chama, o Alan fala de emancipação da alma ou despreendimento. E um outro ponto que a gente pode ter esse tipo de situação é lembranças, né, como você falou, de vidas passadas, né, de conhecimentos anteriores que a gente traz, né? Então a gente consegue, não lógico que não está aberto, né, 100%, mas a gente pode ter alguns insights, né? E o pessoal fala de intuição. Então a gente fala muito tem uma intuição aqui. E que pode entrar também a mediunidade aí, né? Que algum espírito bom vai nos orientar, né? Então a gente tem uma orientação de um guia, assim como o Chico tinha o Emmanuel. Então o Divaldo era a freira, né? De Anjos, né? Joano de Anjos. Então, é isso que eu queria comentar, fazer esse comentário aí. Obrigado, Fred. Por nada. A gente vê grandes gênios aí, né? O Tesla, né? Que né, tinha a ideia de fazer redes elétricas, né? Quase que gratuitamente, mas não era interessante pro, pro poder estabelecido, né? Pessoas que vêm com missões, né? Mozart na música e tantos outros, né? Uma vez, sei lá, uns 30 anos atrás, eu acordei umas 4 horas da manhã querendo fazer um desenho. Era um desenho de alguma invenção, sei lá, uma coisa. Achei muito estranho. Eu falei, mas eu não tenho condição de fazer isso, né? Provavelmente algum espírito queria me passar alguma coisa que, né, eu não tive maturidade para entender o que era aquilo, vontade também, né? Mas a gente sabe que os canais mediúnicos, apesar de muitas pessoas se qualificarem, né, como médiums, né, nem todos, né, têm a preparação necessária. Então, o mundo espiritual, né, a espiritualidade está buscando cada vez mais trabalhadores, né? E nós vemos essas pessoas que conseguem fazer, né, descobertas científicas fantásticas, né, como o Elon Musk, que tornou a viagem espacial uma fração do preço, né, e tá revolucionando essa parte que já está trazendo um, um grande uma grande evolução para a humanidade, né? Todos esses, né? São pessoas que já nasceram com, com missões determinadas, né? Mas muitas delas são homens e são imperfeitos, né? Jesus, Deus, usa o que há disponível e segundo o nosso merecimento, né? Então, é por isso que nós temos que ter paciência com relação
a todo esse movimento de caos, de intranquilidade existente, né? Que é uma qualidade dos nossos tempos, de extremas mudanças, né? Comentários finais, Rubem, Leandro. Fred, se o poder econômico não tivesse cerceado, né, as descobertas de do Tesla, ora, nós teríamos nave né, com neutralização de gravidade. O Emerson estaria pilotando aí talvez aí uma nave saltando aí pelas estrelas, pelo menos numa condição subluz, né? Mas o interesse econômico aqui se sobrepõe, né, ao interesse da humanidade. Nós sabemos que já foi dado a certos indivíduos aí a cura do câncer, mas preferiram vender, né, para os laboratórios, né, que lucram bilhões aí, né, a descoberta, e ela está aí camuflada, bem escondidinha, né? E o nosso pessoal aí, o nosso povo sofrendo aí com essas quimioterapias, radioterapias, esses tratamentos terríveis, né? Que por um lado destroem o tumor, mas pelo outro destrói o sangue e a saúde da pessoa. É realmente muito difícil se viver nesse planetinha aqui. É complexo. Obrigado. O Fred, eu queria comentar aí, como você bem falou, né, que você teve uma experiência de receber, né, uma informação, né? Todos aqui, todos nós, né, temos essa possibilidade. Vou falar do Carlinhos Brown aí, que a gente sabe que ele é lá do Candomblé, enfim. Ele tem na propriedade dele, ele compõe as músicas dele nessa propriedade dele. E ele fala que não é ele que escreve, falou que vem por inspiração, falou que a música vem inteirinha. E ele tem algumas estátuas, ele falou, esse aqui me dá músicas de carnaval, esse me dá músicas lá mais românticas. Então ele tem umas estátuas lá que ele vai comprando. E no ambiente onde ele está ali, na rede, tal, ele vai compondo. Então todos nós conseguimos fazer isso. Eu vi um escritor, eu estou lendo um livro que é O Poder do Subconsciente, que ele falou que ele orava antes de dormir e vinha os capítulos do livro dele, vinha normalmente, vinha na mente dele e ele ia escrevendo no outro dia de manhã. Ele falou muito fácil. Então, essa produção, a gente consegue ter acesso. Então, basta a gente se concentrar, né, fazer uma oração, pensar boas vibrações, né, vibrações superiores, que essa intuição, que a gente chama de intuição, pode ser tanto esse desdobramento, quanto a mediunidade, e uma lembrança de vida passada. Então, a gente pode ter alguma aptidão, algum conhecimento que a gente adquiriu numa vida passada, né? Seja na matemática, nas ciências, na música, para escrever alguma coisa, e isso pode vir. Então, de repente, a gente tentar fazer esse exercício todos aí, antes de dormir, né, fazer essa oração, pensar, levar o pensamento a Jesus e tentar buscar esse conhecimento lá do alto, né, para a gente tentar produzir e gerar conhecimentos e coisas boas aí. Obrigado, Fred. Por nada. Vamos então passar agora a nossa última parte do nosso evangelho, das vibrações. Vai chegar um determinado momento que eu vou abrir para que cada um pense, ou se quiser abrir o microfone e dizer à pessoa que quer fazer uma vibração específica, fique à vontade. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por estarmos juntos, agradecendo pela oportunidade de poder contribuir o pouco que nós temos pelas pessoas que mais precisam, pelos irmãos que mais precisam, e peçamos a Ele inicialmente que ampare os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. Dentre estes, aqueles que saíram pela porta física, saíram da vida física pela porta do suicídio, como Elias, a Verena,
a Juliana, o Bruno, o Alan e tantos outros, que eles possam ser amparados por Jesus e por Maria. Peçamos também que Jesus ampare os nossos irmãos encarnados que estão em grande sofrimento. Dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos dessas medidas tão drásticas e que agora cada um de nós possa pensar na pessoa, no irmão, encarnado ou desencarnado, que mais precisa de vibrações neste momento, segundo a intuição de cada um. Eu vou deixar o microfone um pouco sem falar durante algum tempo. Peçamos a Jesus também que ampare os nossos governantes, os nossos líderes mundiais, as nossas autoridades, todas essas pessoas que detêm o poder na Terra, que eles possam ser intuídos a restabelecer a paz, manter essa paz e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, pelos centros espíritas, que servem de refúgio, de abrigo para tantos espíritos encarnados e desencarnados. Peçamos também que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa com a reforma íntima, o nosso esforço de dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Camila, por favor, a oração de São Francisco, aí Emerson, o Ricari, depois Rubão, a prece final. Obrigado. Peraí só um minutinho. Aqui. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de reinos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém.
Gokubi Jiso Gengen Shikai Takama Harani Kamu Moide Masu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Banse Oito no Miyoya Kamu Amatsu Suno Mahikari Omikano Arahido no Kamutachi Moro Moro no Sakagoto Tamahino Chuchumiki Gari Obama Hikari Mote Arahi Kiome Misogi Tamaite Kamino Kono Chikara Yomigairase Tamai Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Kashikomi Momaosu Miyoya Motosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Miyoya Motosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Kannagara Tamahichi Haimase Kannagara Tamahichi Haimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus, assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite Boa a todos. noite. Obrigada. Boa noite a Obrigado. todos. Boa noite. Alô, Ivo. Oi, Ivo. O Juan participou também. O Juan tá aqui, participando. Fala boa noite, Ivo. Boa noite.